Oi, eu me chamo Marina, eu tenho um filho autista de 43 anos, o Júnior, autista grau severo, e eu vou falar um pouco sobre a nossa história. Bem, só de falar 43 anos já dá para a gente imaginar, né, a época que o Júnior nasceu, quando não se sabia nada a respeito de autismo. Daí as dificuldades. O meu filho nasceu em 77, então pegou toda essa década de 80, onde não se falava nada a respeito de autismo. Ele nasceu de parto normal. Nos primeiros meses tudo ocorreu normalmente, nada que me chamasse atenção, apesar de ser meu primogênito, né? Só que aos 7 para 8 meses, o Júnior começou a modificar o comportamento. Modificar como? Não atender mais aos chamados pelo nome, não reagir mais a estímulos, né, externos, chegando ao ponto de nós familiares, né, de vez em quando soltarmos tipo assim: nossa, o Júnior é surdo, nossa, esse menino não escuta. E a partir daí a gente começou a estar correndo atrás para ver o que estava acontecendo, porque ele estava passando pelas etapas normalmente. O Júnior engatinhou, o Júnior balbuciou, e até o balbucio ele foi perdendo. Bem, por falarmos que ele parecia surdo, procuramos imediatamente uma excelente clínica de otorrinologia. E lá disseram que meu filho era surdo, surdez total, onde foi prescrito até um aparelho auditivo que eu tive que importar. E graças a Deus o meu filho nunca aceitou esse aparelho, porque senão realmente ele teria ficado surdo. Embora eu teimasse com todo mundo, eu fosse a um médico aqui, outro acolá, dizendo: não, meu filho escuta, bateram o martelo e disseram que ele era surdo. O tratamento começou e, obviamente, se ele era surdo, começou em termos de fonoaudiologia. Até que, no decorrer do tempo, a fono nos chamou e disse: olha, eu tenho 20 anos de experiência e o seu filho não é surdo, ele tem algum outro problema, mas surdez não é. Fez uns testes, mostrou, e houve uma reunião nessa instituição, onde eu fui chamada novamente para esclarecerem que o Júnior não era surdo, que o Júnior evoluiria cronologicamente, mas psicologicamente não. Ou seja, meu filho seria um retardado mental, digamos assim. Se tratou um pouco mais, até que eu tirei de lá porque não surtia efeito e o Júnior já estava evoluindo em termos de autismo, embora ainda não houvesse essa palavra, ele é autista, né? O diagnóstico de autismo, novamente eu torno a mencionar essa questão dos anos 70, até que em 79 estava passando pela primeira vez o filme Sunrise, Meu Filho, Meu Mundo, e eu fiquei pasma com esse filme porque era o meu filho todinho. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa em termos de autismo, foi na TV. E o telefone não parava de tocar em casa, porque todos ligavam dizendo: meu Deus, é o Júnior todinho, era uma criança, né? O personagem, apesar da história ser verídica, com estereotipias, ou seja, um mundo novo, um universo novo se abriu para mim, eu via meu filho e foi um mesclado de emoções, porque realmente naquela história eu via o meu filho, rodando uma tampa, cheio de estereotipias, sem verbalização, porque o meu filho é autista não verbal. E aí, obviamente, eu comecei a correr atrás. E a minha via crucis começou. Meu filho foi levado, nós o levamos ao Dr. Paulo Niemeyer Filho, foi o primeiro médico a diagnosticá-lo como autista, né? E começou a corrida em termos de instituição, né? Hoje em dia se usam vários termos, no fundo é uma instituição, né? E não existia instituição alguma, até porque ninguém nem sabia o que era autismo. Mas eu encontrei uma escolinha especializada, também uma terminologia utilizada na época do meu filho, e eu coloquei num ritmo escolar. Ele ficou lá também durante um período de tempo muito curto,
só existia um outro menino autista. Saiu, o Júnior devia estar com seus 3, 4 anos. É complicado para uma mãe de um adulto já de 43 anos estar precisando data, né? E realmente era uma instituição muito boa em termos de síndrome de Down, mas em termos de autismo, ninguém sabia como trabalhar, porque ninguém sabia o que era autismo, né? Ele permaneceu lá e até que um dia chegou ao meu conhecimento que eu pagava uma instituição para o meu filho dormir o tempo inteiro, porque era a forma que ele encontrava para fugir de tudo aquilo que lhe era imposto, né? Então tirei o Júnior, ou melhor, eu fui convidada a me retirar, né? A retirar o meu filho. A diretora fez um contato comigo porque precisaria de um profissional para estar cuidando do meu filho e não há como se ter uma estrutura para isso. Né? A essa altura do campeonato eu já tinha mais 2 filhos, né? E Júnior ficou em casa e sem encontrar nenhuma outra forma de tratá-lo, eu comecei a interagir com o Júnior dentro de casa, ensinando. Ele aprendeu a comer sozinho porque viu os irmãos comendo e com todo um trabalho que eu desenvolvia com ele, mas Júnior se autoflagelava demais, não o corpo inteiro, mutilações, mordidas, mas na cabeça ele se flagelava demais, muitos ferimentos, e eu permaneci com ele em casa durante bastante tempo. Fui para um outro médico, que foi o Dr. Carlos Bacelar, para o Júnior tentar estar fazendo um eletro. Não se conseguiu fazer eletro porque simplesmente não conseguia sedá-lo, mas foi dado o diagnóstico também de autismo, sem nenhuma precisão, era um neurologista, né? E ficou a questão do autismo e para onde eu levo meu filho, o que existe para tratar o meu filho, o que é autismo. E os anos foram se passando, o Júnior sempre se autoflagelando em casa, porque não havia local nenhum particular, imagine público, né? Hoje em dia se fala tanto em inclusão social, a questão de estar na rede pública de ensino, não. Na época dele não existia nada disso, nem particular havia para pagar, imagine na rede pública. Em casa, alguns progressos aconteciam, sim, mas eu era simplesmente uma mãe agindo intuitivamente. No final da adolescência, o Júnior, pela primeira vez, apresentou uma crise convulsiva muito grave mesmo. Grave a ponto dele não voltar, necessitar de massagem cardíaca, respiração boca a boca. E desde então, essas crises convulsivas não pararam mais. E o que eu vejo de muito interessante, também não sei explicar, é que desde que ocorreu a primeira crise convulsiva, as autoagressões na cabeça pararam. É um fato interessante, um mistério para mim até hoje, que realmente eu não encontro explicação. Bem, aí vem a questão das crises convulsivas, 2, 3, 4 por dia, às vezes uma, e o Júnior foi diagnosticado com epilepsia. Falei de algumas coisas, mas vamos colocar também a questão medicamentosa, né? Porque, obviamente, não se deixa de passar os alopáticos, né? Essas benditas tarjas pretas, veio o Depaquene, veio o Gardenal, não vou estar citando o nome de tantos remédios, mas tudo que se possa imaginar em termos de contenção dessas crises convulsivas aconteceram e nada continha, tá? Foram muitas crises, crises sérias de cair de escada, de perder a dentição lateral, até que finalmente se acertou, mas o meu filho começou a adoecer muito em função dos efeitos colaterais, das reações adversas, vários problemas. O Júnior já estava totalmente intoxicado, né, por conta de tanta medicação. Eu parti para o CAPS, onde ele se tratou por um espaço mínimo de tempo, porque o CAPS bombardeia de medicamento, tratamento mesmo nenhum, já com o diagnóstico de autismo e tudo mais, mas o meu filho ia para lá para ficar vendo, revendo, adaptando, ajustando as benditas medicações alopáticas. Aí mais uma novidade, que é o fato do pai falecer
e ele adquiriu diabetes emocional. Então, meu filho autista, severo, não verbal, diabético, epilético e diabético. Então, cuidar de diabetes também. Obviamente, nessa misturada toda, a gente só via um ser humano piorando e piorando, porque à medida que se torna diabético, já precisa de uma medicação A. Essa medicação já não pode ser dada por causa do diabetes. Um exemplo que eu dou muito claro, os autistas usam o Neuleptil, o famoso Neuleptil. Neuleptil tem na composição caramelo, e o meu filho sendo diabético. As coisas só complicavam. Complicavam, e eu fiquei com um filho adulto, autista severo, com esses problemas que eu mencionei, sem ter onde tratar, com medicações que nunca levaram a nada, porque alopáticos não levam a absolutamente nada, hoje eu afirmo. Já vi depoimentos, conheço até algumas mães, mas assim, com filhos na infância ou na adolescência. Na fase adulta são raros, e aos 43, como o meu, muito difícil. Aliás, eu não conheço. O Júnior só foi piorando muito, que eu cheguei num ponto de dizer assim, eu não tenho mais um autista dentro de casa, eu tenho um louco. Falava isso com todas as pessoas, amizades, parentes, eu tenho um louco dentro de casa. Meu filho gritava o dia inteiro, durante anos. O meu filho dormia às 10 da noite, acordava às 1 da manhã. A essa altura do campeonato também eu já estava com a minha mãe com Alzheimer. Hoje em dia minha mãe está com 103 anos, numa cama hospitalar em casa, num estágio já avançado. Então eu tinha o meu filho para cuidar e a minha mãe também. E o Júnior piorando, secando. A princípio eu achava que a secura era devido ao diabetes, né? Alguns engordam, ele no caso emagreceu muito, mas não era isso. Ninguém gritaria tanto, meu filho parou de comer, chegou a um estado de subnutrição. Enfim, foi piora. Desespero da minha parte, obviamente, que mãe não ficaria desesperada. Até que eu comecei a não ver mais luz no final do túnel. Não via mais luz no fim do túnel. E por todas essas questões é muito difícil para mim também estar acessando rede social. Mas um dia eu pedi muito a Deus que me ajudasse e corri atrás em rede social e descobri uma página chamada Autismo em Minha Vida. Através dessa página eu tive auxílio, comecei a fazer um tratamento à base de aromaterapia, que não surtiu efeito nenhum, só gastei o dinheiro que eu não tinha. E, quer dizer, mas felizmente eu não esmoreci. E continuei a minha busca, porque não dava mais para aguentar ver meu filho do jeito que estava, tampouco eu suportava mais. E continuei correndo atrás de informações, até que em rede social eu comecei a ouvir falar no óleo de cannabis. E me interessei. E continuei essa busca, comecei a participar de grupos, até que, através de um grupo, eu tive acesso ao Dr. Rodrigo Mistrinel, que é o médico do meu filho até hoje. O meu filho passou pela consulta com ele, foi prescrito um óleo de uma associação que infelizmente não deu certo devido ao alto teor de THC. O Júnior não se deu bem. E neste mesmo período, né, concomitantemente, eu conheci também em rede social a Cris Palacios. E nós começamos a conversar. Foi quando ela me contou toda a história dela. E acabou se formando um grupo, o Dr. Rodrigo Mistrinel, a Cris Palacios e a Mari, que é a biomédica. E vendo-se que com esse óleo da associação o Júnior não teve nenhuma melhora, e depois de todas as explicações, né, para mim a respeito do cannabis, ficou bem claro que o Júnior precisava de um alto teor de CBD. E o Júnior começou a utilizar o óleo da pangaia. E no primeiro dia de uso, já foi um sucesso, já foi, sabe, eu não sei como adjetivar o que eu senti, que eu vi o meu filho sentado
depois de anos que meu filho não parava, meu filho subia desse escada, andava o dia inteiro, gritava. E num primeiro dia de tratamento, com pouquíssimas gotas, eu vejo meu filho sentado assistindo TV. Houve a continuidade no tratamento com óleo Pangaia, só que o Júnior estava completamente intoxicado por todos esses anos, devido à administração de todos esses remédios prescritos para autismo que não fazem absolutamente nada a não ser destruir o filho da gente. O que acontecia? Devido a toda essa intoxicação, os problemas causados drenavam o efeito do óleo. Então o Júnior passou por todo um processo de limpeza, um processo de detox, várias intervenções com essa equipe, a Cris, Dr. Rodrigo e a Mari. E à medida que o Júnior começou a melhorar, o óleo começou a surtir efeito e foi dada uma guinada na vida do meu filho. O meu filho começou a ficar muito bem, o meu filho começou a se alimentar muito bem, a cognição do meu filho ficou maravilhosa, meu filho começou a resgatar coisas que eu jamais poderia imaginar, né, que pudesse acontecer. O meu filho se tornou novamente afetuoso, o meu filho hoje em dia senta, o meu filho vê TV, o meu filho dorme às 7 da noite e acorda entre 6h30 e 7 da manhã. Foi feito desmame, foram feitos desmames de alguns medicamentos. O diabetes do meu filho está melhorando porque ele está sendo submetido a exames laboratoriais periodicamente. E o Júnior já está num estágio de pré-diabetes. Mesmo com desmame de remédios que serviam para as convulsões, o Júnior não convulsiona. E o que eu tenho a dizer que é só melhora. Só melhora. Quem vê meu filho hoje não imagina o meu filho do passado. O meu filho só melhora, inclusive eu vou estar deixando aqui poucos vídeos, algumas fotos, em termos comparativos, né, para estar vendo. E eu descobri que existe sim luz no fim do túnel. E por conta disso eu estou aqui agora dando esse depoimento. Porque se um rapaz de 43 anos conseguiu, todos conseguem. E o óleo de cannabis ele não serve apenas para a questão do autismo, para Parkinson, para Alzheimer, fibromialgia, para uma série de coisas. O que tem que acabar, ao meu ver, e de imediato, é o preconceito. Eu não vou dizer que eu não tivesse, né? Nossa, óleo de maconha, maconha. Gente, maconha é uma planta. É uma planta como tantas outras da natureza. A gente não está falando de fumar um baseado. A gente está falando da extração de um óleo de uma planta. Claro que cada caso é um caso e isso vai depender do médico prescritor. Mas como aqui a gente está abordando a questão do autismo, a gente está abordando a questão do meu filho, autista severo, eu garanto, posso garantir que existe toda uma evolução a partir do momento que começa a fazer uso. E garanto também que não existe, jamais existirá essa evolução utilizando alopáticos. Os alopáticos não levam a absolutamente nada. Apenas o enriquecimento da máfia da indústria farmacêutica. Então, eu acho que todo mundo tem que começar a pesquisar, tem que começar a estudar, abrir a mente para conhecer, para saber do que se trata o óleo de cannabis. E o óleo da Pangaia eu recomendo. Eu agradeço a Cris Palácios, tá? E me coloco à disposição de quem quiser estar conversando mais comigo, quem quiser ter mais informações, mas, acima de tudo, acabem com o preconceito. O Brasil é um país muito preconceituoso ainda. Os óleos vendidos, a gente tem que estar estudando muito a respeito para não cair no conto do vigário, né? Saber bem o que está dando para o filho. E com relação ao óleo Pangaia, eu tenho certeza que é o investimento certo. E é isso que eu tenho para dizer, que vocês
Pesquisem, estudem, e em termos de autismo, realmente o progresso acontece, realmente dá para ser revertido. E agora só assim uma ressalva. A minha mãe passou por 2 episódios aqui gravíssimos. Ela está num estágio bem avançado. Por 2 vezes minha mãe teve episódios que, devido ao Covid, não pôde ter um atendimento presencial. Então parou a dúvida se era tal síndrome do liga-desliga, que acontece com idosos demenciais, ou se era IT. E a minha mãe parecia uma morta dentro de casa, né? Até chegar uma ambulância e tudo mais. E mamãe fez uso do óleo da pangaia. E foi o que fez a minha mãe melhorar. Por sinal, nessas 2 vezes que ela utilizou o óleo, a cognição da minha mãe foi a 1000, ficou excelente. E nós estamos estudando agora uma forma de vendo de que maneira a gente poderia estar introduzindo, apesar do estágio avançado, mas dá para agir em alguns aspectos, em algumas coisas. Então é isso, gente. Pesquisem, show preconceito, óleo pangaia é tudo de bom, não tenham medo, e se precisarem eu estou aqui, vamos compartilhar, vamos divulgar, para que outras pessoas que eu tenho certeza que estão da forma que eu estava, sem ver uma luz no final do túnel, criem esperança e consigam melhorar a qualidade de vida dos seus filhos.